Aleluia. Eu queria orar um pouco contigo. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, que privilégio para nós, Senhor, estarmos num ambiente como esse, Senhor. Um ambiente onde o Senhor fala, onde o Senhor nos anima, onde o Senhor nos dá direção, Pai. Muito obrigado, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue falando e ministrando a cada coração, Pai. Em nome de Jesus, que haja uma concentração na Tua palavra, Pai. Que haja entendimento sobre a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei, Pai, que no Teu coração, Pai, há uma expectativa também muito grande para tudo que já está acontecendo aqui nessa noite, Pai, e que o Senhor siga falando, siga se derramando, Pai, vai além das nossas limitações, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa noite, a paz de Jesus para o teu coração, amém? Essa semana eu fui à padaria e chegando na padaria eu encontrei um amigo meu de infância. E aquela história, né? Quando você encontra alguém conhecido seu, você não vê há muitos anos, e aí você dá aquela atualizada rápida, né? E aí, como é que você está? Você está por onde? Você está trabalhando aonde? E aí, quando eu virei para ele e falei, sou professor, aí ele virou para mim, ele meio que tomou um susto. Ele, que isso, rapaz? Quem diria, rapaz? Você, professor? E ele ficou meio assustado. Eu falei, rapaz, a graça e a misericórdia de Deus faz isso. Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E a fala desse amigo meu foi muito interessante, porque tem a ver com a reflexão, com algo que eu tenho pensado nesses últimos dias, que é o que Deus faz com a vida do homem. O que é o homem perto de Deus e o que é esse mesmo homem longe de Deus. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, o que uma pessoa cheia da presença de Deus, o que essa pessoa é capaz de fazer, o que essa pessoa é capaz de realizar cheio da presença de Deus. E eu tenho pensado também, o que essa mesma pessoa, longe de Deus, ela também é capaz de fazer. E Deus me levou a meditar sobre esse assunto, e Deus me fez lembrar um pouco a vida de Pedro, porque Pedro foi aquela figura emblemática que todos nós conhecemos, e eu queria ler uma parte da vida de Pedro, está registrada em Mateus 16:15, e é muito interessante porque nesse momento na vida de Pedro, fala claramente um momento em que Pedro foi usado por Deus, teve uma revelação por Deus, mas um pouco mais adiante, Pedro a dar vazão à sua carne, aos seus sentimentos, à sua natureza, ele foi usado pelo inimigo, pelo diabo. E eu queria ler esse texto contigo, Mateus 16, versículo 15. E eu vou ler o 15, o 16 e o 17. O texto fala assim, ó, disse ele, e vós, quem dizes que eu sou? Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E esse texto aqui é muito interessante, porque você vê claramente aqui Jesus elogiando Pedro, porque Pedro teve uma revelação de Deus, de quem era Jesus. E você segue alguns versículos, o versículo 21 do mesmo capítulo, a Bíblia fala assim, ó, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e parecer muito dos anciãos e dos principais do sacerdote e dos escribas a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro, de alguma forma, estava com a autoestima tão alta que a Bíblia fala que ele repreendeu a Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum
te acontecerá isso. Versículo 23. Ele, porém, voltando e disse a Pedro, olha o que Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E é um paradoxo, né, o que Pedro está vivendo aqui. Ele recebe uma revelação de Deus, de quem era Jesus, de quem era o Cristo, recebe um elogio de Jesus, só que em seguida, um período muito curto, a Bíblia fala que Pedro dá vazão aos seus sentimentos, Pedro dá vazão à sua carne, à sua humanidade, e como o próprio Jesus repreendeu aqui, ele foi usado pelo diabo. E eu tenho pensado, baseado nessa passagem aqui, e em outras passagens, que nós, todos nós que estamos aqui, você cheio da presença de Deus, você guiado pelo Espírito Santo, você pode e você vai fazer coisas maravilhosas. Você, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai ser um pai, uma mãe maravilhoso, maravilhosa. Você vai ser um filho maravilhoso. Mas a verdade é que quando nós estamos vazios de Deus, quando nós estamos cheios de nós mesmos, na nossa humanidade, da nossa carnalidade, dos nossos sentimentos, nós vamos decepcionar pessoas. Nós, muitas das vezes, vamos fazer coisas longe de Deus que a gente mesmo não queria fazer. A pessoa longe de Deus, eu estou cansado de ouvir nos aconselhamentos e nas conversas, muitas das vezes a pessoa fala assim: eu não queria fazer isso. Eu estava tentando com todas as minhas forças vencer esse pecado, mas eu não consegui, eu caí, eu estou praticando isso. E você, quando estuda um pouco a vida de Davi, com Davi não foi diferente. Você lê o livro de Salmos, você vai ver salmos maravilhosos. Você lê o livro de 1 Samuel, e você lê toda a história de Davi. Foi um homem que a Bíblia classifica como um homem segundo o coração de Deus. Mas, exatamente no momento em que Davi se afasta de Deus, no momento em que os reis iam à guerra, o povo estava guerreando e Davi fica no palácio. Davi começa a ser guiado pelos seus sentimentos, pela sua humanidade. A Bíblia fala que esse homem desagradou o coração de Deus. Em 1 Reis 5,15, a Bíblia fala assim: portanto, Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. E o que acontece com Davi foi que Davi, em um momento da vida dele, ele se distancia de Deus. Ele se distancia do propósito de Deus, da direção de Deus, do caminho de Deus. E esse homem comete um pecado muito grave, cai em adultério, participa de um homicídio. E a Bíblia fala que ele, até os últimos dias de sua vida, colheu a consequência desse pecado. Deus perdoou, como perdoa nossos pecados, mas foi alguém que ficou com essa marca negativa na vida dele. E é muito interessante nós entendermos isso, que você, perto de Deus, você vai fazer coisas maravilhosas. Dizem que a mulher cheia de Deus, até a comida fica boa. De vez em quando eu brinco com a minha esposa, quando a comida está muito boa, o tempero, fica aquele tempero maravilhoso, eu falo: você orou hoje, você teve um tempo bom com Deus, que o rango está gostoso. E essa é uma grande realidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai exalar o bom perfume de Cristo. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa cheia de amor, é uma pessoa cheia de misericórdia, é uma pessoa cheia de gratidão. Ela vai manifestar os frutos do Espírito. Vai ser uma pessoa paciente, vai ser uma pessoa que tem domínio próprio. Ela está cheia de Deus. Mas a verdade é que quando essa pessoa começa a se distanciar de Deus, quando ela começa a se afastar de Deus, a humanidade e a natureza adâmica, ela volta. E a Bíblia deixa muito claro isso quando fala que por um homem o pecado entrou e o pecado passou a todos os homens. Quando você
analisa uma criança, você não precisa ensinar essa criança a ser egoísta. Ela, naturalmente, ela vai ter dificuldade de compartilhar o brinquedo dela. Naturalmente, ela vai se rebelar, se jogar no chão, bater no chão. O pecado vem como herança, como a palavra fala. O pecado passou a todos os homens. E eu gosto muito de analisar o capítulo 7 de Romanos, porque é um capítulo que Paulo, ele é muito verdadeiro quanto a essa realidade do homem longe de Deus. E eu queria ler alguns versículos com vocês, porque Paulo aqui ele deixa muito claro algumas verdades. Se você puder projetar aqui para mim, por favor, Romanos 7, versículo 15. Esse texto aqui, Paulo ele está falando da natureza do homem. O que é um homem longe de Deus? E Paulo vem falando, e no versículo 15 ele fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. O 18, pula para o 18, por favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Versículo 19. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Versículo 24. Mas vejo os meus próprios... 24. Desventurado homem que sou. Em algumas traduções vai falar assim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, Alexandre, sou miserável. Eu rachei com ele, falei, pô, meu irmão, sou filho de Deus, rapaz. Me chamando de miserável, rapaz. Sai fora, vira essa boca para lá. Aí ele falou assim, aí depois de um outro momento ele me chamou e abriu esse versículo, Alexandre, a Bíblia fala que miserável homem que sou. Só que o próximo versículo, bota o próximo versículo, por favor. O versículo 25, ele fala assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E esse capítulo 7, quando você vai lendo todo o capítulo, Paulo, ele fala dessa lei do pecado. Do que o homem é longe de Deus. Paulo chega a falar, miserável homem que sou, dentro de mim habita a maldade. Eu muitas das vezes quero fazer o bem, não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E Paulo, na verdade, ele é muito honesto quanto a essa realidade do ser humano. E, na verdade, o que Paulo está falando é uma grande verdade. O homem longe de Deus, ele é miserável. O homem longe de Deus, ele não tem o controle das suas próprias vontades. Ele, muitas das vezes, condena uma coisa e ele acaba fazendo aquilo que ele condena. A Bíblia fala que o homem longe de Deus, ele é escravo do pecado. E Jeremias 17, 5. Jeremias 17, 9. A Bíblia fala o seguinte, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E eu não sei se vocês já ouviram ou já falaram isso, mas nós precisamos ter muito cuidado. A gente às vezes ouve a seguinte frase, a pessoa falando assim, eu faço o que o meu coração manda. Eu faço o que meus sentimentos mandam eu fazer. E como isso é perigoso, porque a Bíblia deixa muito claro que o nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia deixa claro que nós somos desesperadamente corruptos. O homem longe de Deus, ele é enganoso a ponto de se enganar a si mesmo. O homem consegue enganar a si mesmo. A Bíblia fala sobre uma mente cauterizada, endurecida. E é muito forte, porque quando você começa a pensar em você mesmo, você começa a se avaliar, você vai perceber que, muitas das vezes, o teu coração,
o teu coração vai te pedir para fazer algumas coisas e vai te inclinar para alguns pecados que desagradam o coração de Deus. O inimigo, ele lança as propostas, ele lança tentações, e muitas das vezes, quando a pessoa está nesse quadro longe de Deus, muitas das vezes ela se sente atraída e seduzida pelo pecado, como a Bíblia fala lá em Tiago. Geralmente, quando a gente senta com alguém para ajudar essa pessoa em algum caminho, a pessoa muitas das vezes nos procura para confessar um pecado, para pedir ajuda em relação a alguma área da vida dela, e você começa a ouvir o envolvimento que essa pessoa viveu ou está vivendo de pecado, e você começa a ouvir, né? E aí, geralmente, uma das primeiras coisas que a gente conversa, na conversa que a gente fala, é o seguinte: você está longe de Deus, você precisa resolver essa questão principal na tua vida, você precisa se voltar para Deus, você deixou de ouvir Deus, você deixou de ser guiado pelo Espírito Santo. Jeremias 2,13, a Bíblia fala assim, ó: porque 2 males cometeu o meu povo, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaste manancial de água viva. E a gente precisa compreender isso, que uma pessoa que está caída, uma pessoa que está envolvida no pecado, está sem força para vencer o pecado, está morna, está fria. O que aconteceu com essa pessoa? A primeira coisa que aconteceu foi que a pessoa abandonou o Senhor. Abandonou o manancial de água viva que é o Senhor. E aí o texto segue falando: e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E o primeiro pecado nosso, do homem, sempre vai ser esse: a distância de Deus. Eu penso que o que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa distância de Deus. Se você estiver perto de Deus, a Bíblia chega a falar o seguinte: contemplando ao Senhor Jesus como no espelho, somos transformados de glória em glória. Então, todas as vezes que você contempla a glória de Deus, toda vez que você contempla a glória de Jesus, e você enxerga a glória do Senhor, a santidade do Senhor, você é transformado, você é mudado. Alguém uma vez disse que um dos aferidores para ele, que ele está longe de Deus, é a própria carnalidade dele. Ele falou assim, ó: eu sei quando eu estou longe de Deus, quando eu começo a ficar impaciente dentro de casa. Eu começo já a não ter mais paciência com meus filhos, eu começo mais não ter mais paciência com minha esposa, eu começo a me sentir vulnerável ao pecado, e essa reação minha me mostra que eu estou longe de Deus, que eu estou sem o amor, que eu estou sem o domínio próprio, que eu estou sem misericórdia, que eu estou sem paciência. E, sem dúvida, que o primeiro pecado do homem sempre é esse: abandonar o Senhor, se distanciar do Senhor. Quando Deus iniciou aquela história linda com Abraão, e lá em Gênesis 17:1, quando Deus chama Abraão para uma história maravilhosa, que eu acredito que a maioria aqui conheça, Deus estabeleceu algo muito sério e muito claro com Abraão. Gênesis 17:1, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E foi muito claro, porque você ouve muitas das vezes as pessoas falando assim: eu estou tentando me acertar para me voltar para Deus, eu estou tentando mudar algumas coisas na minha vida para eu voltar para Deus. Mas Deus, a ordem de Deus foi o seguinte: Abraão, anda na minha presença, esteja perto de mim e ser perfeito. Então a nossa perfeição, a nossa mudança, a nossa transformação, ela vai acontecer e acontece quando a gente está andando na presença de Deus, quando a gente está vivendo esse relacionamento com Deus. E você vai ver vários homens de Deus, e você vai perceber isso claro: todos os homens que estiveram uma intimidade, uma vida séria com Deus, foram homens que marcaram suas gerações, foram homens que andaram em vitória, que cumpriram o seu chamado em Deus. Tem uma definição, quando a Bíblia vai definindo os 12 filhos de Jacó, quando ele vai falar de José, Gênesis 49:22, a Bíblia fala assim: José
é um ramo frutífero junto à fonte, os seus galhos se estendem sobre o muro. E ele vai falar de José, e ele destaca essa característica de José, que José foi alguém que viveu junto à fonte. E a Bíblia está fazendo essa analogia de alguém que viveu perto de Deus, experimentando de Deus, sabe? Experimentando da vontade de Deus, obedecendo o Senhor, uma vida constante em Deus. Queridos, eu creio plenamente que Deus, Ele é poderoso para pegar o pior ser humano possível e transformar essa pessoa por completo. A luz de Deus, a presença de Deus, quando chega na nossa vida, e eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando esse colega meu me encontrou, eu entendi ele. Ele quis falar assim: Alexandre, você era uma pipa voada, rapaz. Você aprontava muito na escola. Hoje você é professor, não acredito nisso. E o que Deus faz na nossa vida é exatamente isso. Deus entra na nossa vida e nos transforma. Muda a nossa vida. Muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nos transforma totalmente. É normal você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está vivendo uma vida com Deus e perto de Deus, e essa pessoa ouvir: você está diferente, você está diferente, você está com um olhar diferente, a tua fala está diferente. E, sem dúvida, as pessoas que estão mais perto da gente vão perceber isso. As pessoas que estão mais perto da gente vão perceber essa mudança, essa transformação do nosso caráter, da nossa vida, o que Deus produz na nossa vida. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu, que tinha uma fama de ser ladrão, tinha uma fama terrível, alguém que tinha virado as costas para Deus. E o momento que ele tem uma experiência com Jesus, a transformação na vida daquele homem foi tão grande, que de ladrão ele virou um cara generoso. Ele era um ladrão e Jesus nem precisou falar muita coisa, só a convivência. A Bíblia fala que Jesus foi pousar na casa dele. E a convivência, aquela aproximação que Zaqueu teve de Jesus, o próprio Zaqueu falou assim: hoje mesmo eu vou restituir a todo mundo que eu roubei metade dos meus bens, e vou pegar metade do meu dinheiro e vou dar para os pobres. E é exatamente isso que Deus faz. Deus, ele toca na nossa área de maior debilidade e faz o contrário. Se Zaqueu era ladrão e avarento, fez de Zaqueu um homem generoso, alguém que estava disposto a contribuir com os bens dele. E eu tenho meditado sobre um elemento no Velho Testamento, que é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, eu te desafio qualquer dia você parar para estudar sobre a Arca da Aliança, porque no Velho Testamento foi um objeto que Deus deu uma ordem para Moisés construir, né? Um objeto de madeira revestido de ouro, com uma tampa chamada de propiciatório, com 2 querubins. Eu não sei quantos aqui já viram uma imagem de uma Arca da Aliança. Dentro dessa Arca da Aliança, uma espécie de baú de 1,10 m por 70 de largura e de altura. Existiam ali alguns elementos, tinha a vara de Arão, tinha uma vasilha com maná, e tinha também as tábuas da lei. Mas o mais interessante da Arca da Aliança era que essa Arca da Aliança no Velho Testamento representava a presença de Deus para o povo. A Bíblia fala que a Shekinah de Deus, a presença de Deus, se manifestava naquele objeto. E quando você começa a estudar sobre a Arca da Aliança, e para o povo de Israel naquela época, o povo, quando falava ou pensava na Arca da Aliança, o povo pensava na presença de Deus na terra. Era um local onde a presença de Deus se manifestava. E quando você começa a estudar toda a trajetória da Arca da Aliança, você vai ver que em vários momentos o povo botava a Arca da Aliança na frente das guerras, o povo ia louvando e as guerras eram vencidas. Você vai ver, por exemplo, um momento na palavra que essa Arca da Aliança foi parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. E a palavra fala que essa arca ficou dentro da casa desse homem 3 meses. 3 meses. Né? E
A palavra é muito clara quando fala, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, quando a Bíblia fala assim, ó, que durante esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, toda aquela casa foi abençoada. E o que fica muito claro para a gente foi que o que trouxe a bênção para aquela casa foi a presença de Deus, que estava sendo representado por aquela arca. E quando você faz um paralelo com a nossa vida hoje, a presença de Deus não está mais em um objeto revestido de ouro. A presença de Deus está onde? Está em nós, está em mim, está em você. Então, naturalmente, um homem cheio da presença de Deus, ele vai transformar o ambiente aonde ele vive. Na verdade, a presença de Deus na vida dele vai fazer toda a diferença. E aí eu penso que o maior presente que um homem, um esposo pode dar para a esposa é ele estar cheio da presença de Deus. Porque essa mesma presença de Deus que estava no Velho Testamento nessa arca, ela está dentro de nós. Você imagina um homem cheio de Deus, 1 mês, 2 meses, 1 ano dentro dos lares, uma mulher cheia de Deus dentro dos lares, o que vai acontecer com essa casa? O que vai acontecer com o seu ambiente de trabalho, com a tua sala de aula? E sem dúvida, a Bíblia deixa muito claro que o véu foi rasgado. Deus não se manifesta num objeto, em um templo, em uma tenda, Deus se manifesta em nós. 1 Coríntios 3,16, somos casa. Quando você começa a analisar o que a igreja primitiva vivia, é um desafio para a gente. Homens que a própria sombra curava, homens tão cheios de Deus, que eles simplesmente viravam para os doentes e falavam assim, olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E eu creio que o que Deus quer nos levar é exatamente isso, sermos homens cheios da presença de Deus, a ponto de você, o local onde você vive, seja o seu trabalho, seja a sua casa, eu tenho certeza que tem muitas famílias aqui precisando de uma restauração, tem muitas famílias aqui precisando de um renovo, e eu tenho certeza que esse renovo começa quando Deus encontra pessoas dispostas a ser essas casas, a ser essa habitação. Quando Deus encontra pessoas dispostas a desenvolver um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Você entende isso? Eu creio que Deus, nesses últimos dias, tem nos chamado para essa medida de fé, para essa medida de relacionamento com Deus. Você está tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio que o que aconteceu na casa de Obed-Edom vai acontecer na sua casa. A sua casa vai ser abençoada. Os seus filhos vão crescer debaixo do temor do Senhor. Sabe? Os litígios serão resolvidos. Vai ser uma casa de oração, uma casa de bênção, uma casa de referência para essa sociedade. Por quê? A presença de Deus está na tua casa através da sua vida. Amém? E eu penso que nessa noite aqui, existe 3 realidades muito claras. Eu penso que existem pessoas aqui nessa noite que estão perto de Deus, a chama está acesa, você está perto de Deus, você, como a palavra fala, que o povo de Israel ia todas as manhãs buscar o maná, você tem buscado o pão vivo que desceu do céu, você tem se relacionado com Jesus, você tem tido uma vida de oração, você tem tido uma vida de leitura da palavra, você tem ouvido o Senhor, você tem se quebrantado, você tem adorado, você tem confessado seus pecados, suas tentações, suas lutas. Eu penso que tem realmente um grupo de pessoas que estão vivendo esse tempo, você está perto de Deus, a chama está acesa. E para esse grupo de pessoas, para esse grupo, a Bíblia fala que nós devemos manter essa chama acesa. Levíticos 6,12, a Bíblia fala, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote, que somos nós, acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gordura
de oferta. Então, para você que está perto de Deus, a palavra é: junte lenha, todas as manhãs, busca o Senhor, através das suas orações, jejum, leitura da palavra, busca o Senhor, busca o Senhor. Mas eu creio também que existe um grupo de pessoas aqui que infelizmente estão mornas, estão mais ou menos. E quando a Bíblia trata sobre pessoas mornas, Apocalipse 3:20, a Bíblia fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É possível que você esteja aqui nessa noite e você esteja com esse sentimento: eu poderia estar mais perto de Deus, eu poderia estar buscando mais o Senhor. E a palavra para você é exatamente essa: abre o teu coração, o Senhor está à porta, o Senhor está batendo a porta do teu coração, e se Ele está batendo é porque Ele está do lado de fora, e quem coloca Ele para fora somos nós, através das nossas atitudes, da nossa indiferença, do nosso envolvimento com o pecado, com as distrações. E a palavra de Deus para nós é: eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração, deixa eu entrar. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar a nos relacionar. E eu penso também que existe um grupo de pessoas que estão longe, estão distantes de Deus, se afastaram de Deus. Como a palavra fala, tem fama de que vives, mas está morto. E o que a Bíblia fala para as pessoas que estão longe, a Bíblia é muito clara quando fala assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Queridos, eu falei aqui que existem pessoas que estão próximas de Deus, pessoas que estão mais ou menos e pessoas que estão longe. E para as pessoas que estão longe, a palavra é muito clara: traga a tua memória, lembra de onde caíste, lembra do teu batismo, lembra do dia que você entregou teu coração a Jesus como teu Senhor e Salvador. Traga à tua memória os bons momentos que você já viveu com o Senhor, às vezes que você já subiu o monte, às vezes que você chorava na presença do Senhor. Lembra, traga à sua memória isso e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática, volta a praticar isso, volta para o Senhor. Para você que está longe, talvez você nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, e a palavra é muito clara quando fala assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está falando a cada coração aqui de forma bem pessoal. Eu não sei, mas Deus sabe o que você tem vivido nesses últimos dias. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe o que você tem passado na tua família, das lutas que você tem passado. Mas uma coisa eu te garanto: o que você precisa resolver na sua vida hoje é o seguinte: se volta para Deus, abra a porta do teu coração, se volta para Ele, se volta à prática das primeiras obras, para de fazer do teu braço a tua força, para de confiar no teu coração, nos teus sentimentos. O texto que a gente leu de Romanos 7, na sequência da fala de Paulo, em Romanos 8, versículo 1, Paulo fala assim: ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Existem pessoas que têm vivido debaixo de um jugo de condenação. Você precisa sair disso. Você precisa realmente, de fato, entregar a tua vida totalmente ao Senhor e estabelecer em Deus um relacionamento sério com Ele, sério de busca, de oração, de subidas ao monte, acordar de madrugada, separar um tempo de qualidade para você estar com o seu Deus e você contemplar o Senhor. E os maiores beneficiados com essa história vai ser você e as pessoas que te cercam.
O que transforma um lar em uma casa é a presença de Deus. E a presença de Deus se manifesta em nós. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você não saísse desse lugar. Eu queria orar um pouco contigo. Eu queria te desafiar, você aí no seu lugar. Dentro da intimidade que você tem com Deus, você falar com seu Pai. A presença de Deus está aqui no nosso meio. A presença de Deus se move. Hoje é um dia de retorno. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está batendo em portas de coração. Talvez você está decepcionado com você mesmo. Talvez você se decepcionou com você mesmo. Como a palavra fala, o bem que você quer fazer você não consegue, mas o mal que você não quer você acaba praticando. E a palavra de Deus para você hoje é o seguinte: anda em minha presença e ser perfeito. Vem desenvolver um relacionamento comigo. Em nome de Jesus, eu queria te chamar, meus queridos, para a gente orar. Você pode fazer isso no teu lugar e falar assim: Deus, você que está perto de Deus, eu queria te chamar para você realmente falar assim: Pai, me dê a graça de permanecer em Ti, Pai. Eu não quero me afastar da Tua presença, eu não quero perder o primeiro amor, eu não quero, Senhor, ser guiado pelas minhas vontades, Senhor, mas eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, atrai o meu coração, Pai, me encha dos Seus frutos, Pai. Você pode falar isso para o seu Deus? Fala: Senhor, eu não quero apagar o Espírito, Senhor, eu não quero entristecer o Teu Espírito, Senhor. Você pode falar isso em nome de Jesus? Oh Deus, oh Pai, eu sei, Pai, que o Senhor está chamando pessoas aqui nessa noite, Pai, para um posicionamento, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor está aqui de forma muito objetiva, de forma muito clara, Senhor, chamando pessoas para um relacionamento, para uma aproximação contigo, Senhor, com uma vida de qualidade de oração, com uma vida de qualidade de leitura da palavra, de uma confiança no Senhor. Oh Espírito Santo, oh Deus, toca, Senhor, e fala e ministra a cada coração, Senhor. Queridos, eu sei que esse é um momento de guerra, é um momento de negociação. Eu te chamo para esse tempo de oração, de intercessão. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam de fato se voltar para Deus. A vida está passando e você está longe, você está distante, você está desagradando o coração do Senhor. Você está longe daquilo que Deus sonhou para você, para a tua família. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, bata, Senhor, em portas de coração nessa noite, Pai. Toca, Senhor, em portas de coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ministra, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando a cada coração, Pai. Liberando pessoas, Senhor. Trazendo à memória, Pai, os bons momentos, Senhor. Trazendo à memória, Senhor, o primeiro amor, Pai, a primeira paixão, uma aliança que foi firmada contigo, Pai. Oh Deus, eu sei que o Senhor não nos chamou, Pai, para sermos crentes mornos, Senhor. Oh Deus, o Senhor não nos chamou para sermos mais ou menos, mas o Senhor nos chamou para sermos intensos no Senhor, Pai. Nos chamou para um relacionamento, nos chamou, Pai, para uma intimidade, Pai. Oh Deus, nós profetizamos nessa noite aqui, Pai, uma liberdade, Senhor. Liberdade para pessoas voltarem para perto de Ti, Pai. Voltarem para os Seus braços, Senhor. Oh Deus, eu sei que através de algumas atitudes aqui, Deus, famílias vão ser restauradas, Pai. Oh Deus, lares serão alcançados pela Tua presença, Pai. Filhos serão abençoados, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você que entendeu essa palavra, você que entendeu, a palavra está clara para você. Ficou claro para você que Deus está te chamando para um posicionamento, está te chamando para um novo tempo, te desafiando.
sabe, a você andar na presença do Senhor. A gente vai cantar uma canção aqui, eu queria te chamar para vir aqui na frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica livre diante do seu Pai. Fica livre, em nome de Jesus. Você que está desafiado a realmente voltar às práticas do primeiro amor, ou também entregar teu coração para Jesus. Você está cansado de perder. Você quer entregar a tua vida, o governo da tua vida para Jesus. Queria te chamar para vir aqui na frente e a gente orar junto em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Deus, nos ajude, Pai, a permanecer em Ti, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Oh Deus, reconhecemos, Pai, que o que temos de bom, Pai, vem de Ti, Senhor. Toda dádiva, Senhor, todo dom perfeito, Pai, vem de Ti, Pai. Oh Jesus, oh Jesus, oh Pai, atraia-nos, Pai, atraia-nos para Ti, Senhor. Oh Pai, todas as manhãs, Senhor. Oh Pai, dependemos do Senhor, Pai. Oh Senhor, dependemos de Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, entregamos, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor, que de forma muito honesta, Senhor, se apresentam diante de Ti, Pai, e abrindo a porta do Teu coração, Pai, estão desejosos, Senhor. Oh Deus, em retornar, Deus, uma intimidade contigo, Senhor. Oh Deus, abençoamos a vida de cada um aqui, Pai, que sejam marcados, Senhor, para um novo tempo em sua casa, em sua vida pessoal, Pai, em nome de Jesus. Encha, Senhor, seus filhos do Espírito Santo, Pai. Encha-os da Tua vida, Senhor, em nome de Jesus. Encha-os da Tua graça, Senhor,
Em nome de Jesus, Senhor, atraia-os, Senhor, para perto de Ti, Deus. Em nome de Jesus, transforma lares, Senhor. Oh Deus, dê obediência, Senhor, a coração de filhos, Senhor. Dê, Senhor, capacidade para pais criar os seus filhos, Pai. Dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, e que o Senhor, Pai, possa nos conservar, Pai, nos atraindo para perto de Ti, Pai. Todos os dias das nossas vidas, Pai. Oh Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Pai. Oh Deus, queremos andar em Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Deus. Queremos, Senhor, Te ouvir Tua voz, Pai, todos os dias das nossas vidas. Não queremos ouvir o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas queremos Te ouvir, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.